Honoka é o típico adolescente do ensino médio que sabe que nunca terá uma namorada na vida porque não é descolado, rico ou inteligente. Mas um dia, sua vida dá uma volta completa quando ele é apresentado ao poder da magia e dos monstros. Por uma vez, não graças ao Truck-kun, mas através da garota mais linda da escola dele. Acontece que conhecer o diretor pode te dar mais do que apenas uma admissão. Aparentemente, ele também pode namorar a filha dela, Ayaka. A única peculiaridade de Honoka é que ele pega o mesmo ônibus que Ayaka e que o assento dele é ao lado do dela na sala de aula. Apesar de sentar bem ao lado dela, eles nunca falaram um com o outro e parece que vivem em mundos completamente diferentes, com todos se aglomerando ao redor dela como patos famintos enquanto ele é quase transparente. Um dia ele deixa cair sua borracha acidentalmente e Ayaka pega pra ele, e todos nós sabemos o que isso significa para os membros do fã-clube de Ayaka. Eles o tiram da sala de aula e o empurram no chão, e então começam a bater nele com aquela cara de figurante que ele tem, e dizem pra ele nunca mais fazer a princesa fazer algo por ele. Depois de levar uma surra, ele vai ao escritório dos professores para ajudá-los, pois está de plantão. Mas então uma garota se aproxima dele e pega os papéis de sua mão. Você pode pensar que isso é o começo de um anime de romance. Mas não, ela é apenas uma das escravas de Ayaka, e quer manter Honoka longe dela, porque Ayaka também está de plantão. Assim, seus dias escolares geralmente acabam sendo o personagem secundário na história de Ayaka. Um dia, depois das aulas, ele desce para levar o lixo e se pergunta sobre o sentido da sua vida. Nesse momento, ele nota um coelho de brinquedo com uma aparência obviamente maligna na lata de lixo e o pega para ver do que se trata. Na barriga do brinquedo, há uma nota que diz: "O clima de hoje será limpo, mas alguns prédios escolares podem cair." Ele se pergunta que tipo de brincadeira de quarta série é essa, mas então, uma sombra enorme começa a aparecer no chão e ele olha para cima e nota a torre do relógio do prédio da escola caindo sobre ele. Ele se pergunta se será transportado para outro mundo com garotas bonitas como herói, e tristemente observa que nunca chegou a segurar a mão de uma garota nesta vida. O prédio desaba sobre ele, e é assim que a primeira temporada de Witchcraft Works termina. Ou pelo menos é o que ele pensa, mas então ele abre os olhos nos braços de ninguém menos que Ayaka, e a vê vestindo um uniforme de cosplay de bruxa. Ele começa a entrar em pânico, mas Ayaka diz para ele parar de se mexer, ou então ele vai cair. Ele se pergunta sobre o que ela está falando e olha para baixo para ver que eles estão parados no ar sobre uma vassoura. À distância, uma garota com orelhas de gato olha para eles e se pergunta se Ayaka é uma bruxa de oficina, e então estala os dedos para ordenar que 2 grandes soldados de brinquedo com armaduras de coelhos os ataquem. Ayaka lança Honoka no ar e depois salta para trás para desviar do ataque, e então os incinera com um feitiço de fogo antes de pousar nos pés e pegar Honoka como uma princesa, dando-lhe uma visão privilegiada do paraíso. Os soldados de brinquedo coelho se levantam e avançam direto para eles com suas espadas, mas Ayaka os atira com algumas bolas de fogo e depois os enfrenta em combate corpo a corpo com sua vassoura e feitiços. Ela diz a Honoka para ficar perto dela, mas ele decide fazer exatamente o oposto, como o idiota que é, e se vira para ver uma garota com orelhas de gato acenando para ele atrás do prédio e dizendo para ele vir aqui em segurança. Ele pensa que ela deve ser amiga da Ayaka e começa a correr em direção a ela, apenas para se ver cercado por um exército de soldados de brinquedo coelho que imediatamente o agarram pelos braços e o fazem ajoelhar-se. Um dos soldados se aproxima dele com um machado e todos se preparam para torná-lo o sucessor de Nick quase sem cabeça para o próximo filme de Harry Potter. Ele se pergunta se tudo isso é um sonho, mas então Ayaka entra em cena incendiando todos os soldados e o salva como a verdadeira protagonista que ela deveria ter sido. Honoka ainda pensa que tudo isso é um sonho e começa a se declarar, dizendo que ela está linda, mesmo em seus sonhos, e que não há como ela se incomodar em lhe dar sequer um segundo do seu tempo, muito menos salvá-lo como uma espécie de híbrido entre Sailor Moon e Harry Potter. Ela diz a ele que é a missão dela e que ele deve estar confuso, mas não tem com o que se preocupar porque ela irá protegê-lo. Ele pergunta por quê, e ela diz que é porque ele é a princesa dela. Nani, Honoka é uma garota, confirmado. Honoka se pergunta a mesma coisa e começa a questionar seu gênero, mas então Ayako lembra de que o anime deles não se passa em 2023 e ainda existem apenas 2 gêneros agora. Ela então diz pra ele apenas deixá-la protegê-lo, mas ele nota que parte do cabelo dela pegou fogo e se pergunta se ele é a razão dela ter se machucado. Ele pergunta por que ela o protegeu e que foi culpa dele por ser bobo e cair na armadilha, mesmo depois de ela ter pago pra ele ficar perto dela. Ele diz que é tudo culpa dele que o cabelo dela se queimou e que é um presente de Deus, mas então para de falar e percebe que na verdade é um pervertido e está começando a babar por ela também. Depois de todos aqueles anos sendo intimidado pelos fãs dela, ele agora também entrou para o lado negro sem perceber. Enquanto pensa em como se sente decepcionado consigo mesmo, percebe que um dos soldados de brinquedo está se levantando para atacá-la por trás. Ele se lembra do que viu Sechou fazer no arco da ponte Naruno e pula na frente dela, recebendo o golpe. Ele pensa que ficaria legal como ele e diria que seu corpo se moveu sozinho, mas desmaia antes mesmo de poder dizer sua fala. Ayaka se aproxima dele e lhe dá um abraço suave, e tenho certeza de que todos sabem porque eu disse um abraço suave em vez de apenas um abraço.
Olhando pra ele se ferir, Ayaka fica com raiva e diz que deveria tê-los transformado todos em cinzas desde o início, e então se levanta para usar seu feitiço supremo, Trevo Milionário, e aniquila completamente todos os inimigos com uma explosão massiva de elemento fogo. Mais tarde naquela tarde, Honoka abre os olhos na sala privada de Ayaka na escola, e ela diz a ele que não foi um sonho e que explicará tudo outro dia, mas que, por enquanto, eles deveriam ir para casa. Com isso, eles andam de volta juntos e Ayaka explica que, por enquanto, a única coisa que ele deve saber é que é dever dela protegê-lo porque ele é o mestre dela. Ele se pergunta o que ela quis dizer com isso, mas então simplesmente caminha ao lado dela e eles não falam por um tempo. Alguns dias depois, tudo parece bem e de volta ao normal. Mas desta vez, em vez de ser um personagem de fundo, ele começa a ganhar o ciúme e o ódio dos outros, quando Ayaka decide sentar-se ao seu lado no ônibus matinal para a escola. Depois disso, eles dois caminham juntos para a aula, e Honoka sente que será morto se ficar ao lado dela por mais um segundo. Ele finge ter problemas de estômago e sai correndo, mas então é pego pelo grupo de bajuladores agressivos. Eles o agarram pela gola e dizem para ele saber o seu lugar e decidem espancá-lo, mas então Ayaka se aproxima deles e diz para o soltarem. Ela faz um laço com a gravata dele e depois diz a todos que queimará quem tentar machucá-lo novamente. Mais tarde naquela tarde, durante o almoço, ela se senta com Honoka e algumas meninas do seu fã-clube. Ela o alimenta com as próprias mãos e diz que fez ela mesma. Honoka se sente feliz sendo tratado assim, mas não pode deixar de se sentir indesejado pelas 20 outras garotas sentadas ao redor dele. Ele pensa que está apenas estragando toda a diversão delas e se levanta, dizendo que vai se afastar e comer sozinho antes de sair correndo. Ouvindo isso, Ayaka fica furiosa e incendeia o almoço de todos enquanto olha para baixo. Por outro lado, Honoka se sente triste por ter sido rude com ela e anda pelo pátio onde o prédio caiu sobre ele. Ele nota que tudo voltou ao normal e nada parece danificado. Nesse momento, ele se vira e vê a garota com orelhas de gato ao lado dele. Ela lhe diz que a coisa toda do prédio caindo foi apenas uma ilusão, e então diz que finalmente confirmou que ele é um idiota impotente por ter vindo até ela sem perceber nada. Ela se aproxima dele enquanto veste suas roupas de bruxa e se apresenta como Tampopo das bruxas da torre. Ela diz que está ali para sequestrar o idiota dele e então chama seus soldados, mas Ayaka chega no meio e leva Honoka consigo. Tampopo diz que estava esperando ela chegar e então ordena que seu exército de soldados de brinquedo os ataque. Desta vez, são mais do que alguns soldadinhos de brinquedo normais, e todos a perfuram com lanças e espadas de todos os lados. Após o confronto, Honoka abre os olhos enquanto está no chão e nota Ayaka cobrindo-o com mais buracos nela do que ele consegue contar. Ela pergunta se ele está bem, e ele se pergunta como essa garota ainda está viva. Ele se sente triste por ser tão fraco, e diz que vai acreditar nela, mas por agora ele precisa chamar uma ambulância. Ayaka diz que se ele quer compensá-la, deve prometer não fugir durante o almoço deles amanhã. Ele responde que sim, e então comenta que ela está sangrando muito, mas ela diz que é feita de fogo e que está tudo bem. Ela então diz para ele apenas fechar os olhos e ficar parado, e usa sua magia para mandar todos os soldados voando de volta. Ela transforma todos os soldados em cinzas e então se aproxima de Tampopo segurando Honoka nos braços como uma princesa. Ela diz a Tampopo que vai queimar o traseiro peludo dela agora e a atinge com um poderoso feitiço de fogo. Mas Tampopo chama seus soldados e consegue escapar por pouco da cena com o traseiro pegando fogo. Depois disso, ela diz a Honoka para abrir os olhos e, para sua surpresa, tudo está de volta ao normal. Tudo limpo e claro, sem nenhum dano. Com isso, eles voltam para casa e encerram o dia. Na manhã seguinte, 5 novos alunos se transferem para a escola, e surpresa, não são outros senão Tampopo e suas colegas bruxas da torre. Alguns dias se passam, e Honoka continua pedindo a Ayaka que lhe conte a verdade sobre toda essa coisa de bruxaria, e por que ele está sendo alvo de Tampopo e das outras. Uma manhã, ele decide continuar perguntando até que ela lhe conte, mas percebe que ela não pegou o mesmo ônibus que ele naquele dia. Ele desce na entrada da escola, troca os sapatos e caminha até sua sala de aula, apenas para encontrar Ayaka se divertindo intensamente com os novos alunos. Ele olha para o quadro da classe e nota que está, na verdade, no clube da sociedade de tortura, e em vez de se perguntar por que eles têm um clube assim na escola, ele pergunta a ela como chegou ali quando tem certeza de que foi para sua sala de aula. Ayaka lhe diz que lançou um feitiço nele para que ele caminharia inconscientemente até aqui em vez da sala de aula deles. Assim ela poderia encontrar-se com ele. Depois disso, ela se vira para as meninas amarradas e diz que isso é uma caça às bruxas, e que decidiu se livrar delas porque podem ser uma ameaça para ele. Ele se pergunta se isso é verdade e as observa lutando por suas vidas. Ele lhe diz para pelo menos tirar as mordaças de suas bocas para que possam falar, e Ayaka faz exatamente isso. Ela diz que queria acabar com elas cedo, mas então uma delas fugiu dela, então estava usando-as como isca para atraí-la. Honoka se aproxima de Tampopo e pergunta por que estão o targeting, e ela diz que não é surpresa que a senhorita certinha não tenha contado nada para ele, e que simplesmente ela está atrás do corpo dele e quer aquela substância branca dentro dele. Ouvindo isso, Honoka começa a corar, se perguntando se ouviu direito, mas Ayaka diz para ele parar de levar tudo o que seus inimigos dizem ao pé da letra. Tampopo pergunta se eles deveriam ser tão despreocupados, pois ainda não capturaram o último membro.
E então, algum tipo de líquido preto e viscoso começa a pingar do teto e logo envolve os dois. De dentro do líquido viscoso, Mai sai e liberta seus amigos. Depois disso, ela sequestra Honoka e atravessa o chão para o quarto abaixo, deixando suas 4 amigas lidarem com Ayaka. Ela começa a se deleitar com seu sucesso na fuga com seu alvo, mas esquece que é apenas uma vilã menor e mais um alívio cômico do que a antagonista do enredo. Logo, Ayaka explode o chão e olha para ela com as outras 4 bruxas derrotadas no chão. Ela desce e começa a caminhar em direção a Mai, mas ela diz para ela ir com calma, ou então fará seu animal de estimação lobo morder o pescoço de Honoka. Sim, não sei o que todos eles têm contra o pescoço dele. Ayaka diz a ele para não se preocupar, pois ela vai acabar com essa mulher num instante e continua andando pra frente. Mai se levanta com Honoka como refém e então faz seu animal de estimação morder o pescoço dele para avisar Ayaka. Em vez de se intimidar, Ayaka põe fogo nela e a chuta para longe, permitindo que Honoka escape. Surpreendentemente, o pescoço dele está completamente bem, e, em vez disso, a mordida do lobo está no pescoço de Ayaka. Ao ver isso, Mai foge e deixa seus amigos recuarem também. Mais tarde naquela tarde, Honoka abre os olhos na sala de aula de Ayaka e percebe que ela está enrolando um cachecol no pescoço no meio do verão. Ela pede desculpas a ele e diz que queria que ele vivesse uma vida normal e pacífica, mas se as coisas continuarem assim, ele continuará sendo alvo das bruxas da torre. Ela então diz que para recuperar sua vida normal, eles devem agir por conta própria e derrotar o mentor por trás de tudo isso. Mas o único problema é que ela não sabe quem pode ser. Ouvindo tudo isso, ele pensa sobre toda a situação e nota que é culpa dele que ela se feriu e está escondendo a ferida com um cachecol. Ele pede para ela lhe contar tudo e para torná-lo seu aprendiz, pois ele não quer que ela lute sozinha mais. Enquanto isso, em algum lugar dentro de uma cafeteria e confeitaria, a diretora da escola e mãe de Ayaka, Kazane, encontra sua antiga rival e vilã, Cronoir, após curtos 130 anos. Cronoir diz a ela que descobriu que os alunos de Medusa arranjaram uma briga com seu pessoal e que ela talvez queira se juntar à diversão. Mais tarde naquele fim de semana, Honoka recebe uma ligação de Ayaka para encontrá-la lá fora. Ele acha que parece um encontro, mas na realidade ela está apenas contando a verdade sobre bruxas, e tudo mais como ele pediu. Ela diz que eles irão para a escola, mas no caminho farão uma parada em uma loja de comida. Enquanto caminham para o destino, Ayaka lhe conta uma história sobre bruxas, e explica que neste mundo existem 2 tipos de bruxas. As bruxas do workshop e as bruxas da torre. As bruxas do workshop são as protetoras deste mundo, e criam workshops em lugares onde as pessoas se reúnem e constroem cidades. O trabalho delas é garantir que a magia não seja usada para o mal neste mundo, e elas abrem ateliês em diferentes setores e vivem lá. E é por isso que são chamadas de bruxas de ateliê. Por outro lado, as bruxas da torre são pessoas egoístas que não seguem nenhuma lei. Elas usam sua magia para propósitos egoístas e frequentemente causam danos aos outros. Ela então diz que se ele caísse nas mãos delas, o mundo chegaria ao fim e todos morreriam. Depois disso, eles entram na loja de comida e fazem uma pausa. Depois de pedirem a comida, uma das garçonetes se aproxima e começa a falar com Ayaka com uma voz aguda. Ayaka continua a encarando com raiva, mas escuta tudo o que ela diz e observa que Kronori está na cidade. E cada vez mais bruxas da torre estão vindo pra cá também. Honoka percebe que a garota é, na verdade, a vice-presidente do conselho estudantil da escola deles, e que ela também é uma bruxa de oficina como Ayaka. Assim que Ayaka termina sua bebida, eles saem e vão a um shopping comprar algumas roupas. Enquanto espera Ayaka terminar suas compras, Honoka nota uma garota fofa ajudando uma criança perdida e se aproxima dela. A garota olha para ele e pega suas anotações, confirmando que ele é o mesmo cara das fotos. Ela então chuta a criança perdida como se fosse um NPC e pula sobre Honoka com uma espada, revelando-se uma bruxa de torre. Seus amigos se aproximam por trás também e eles atacam Ayaka. Ayaka os incendeia e pula para salvar seu príncipe garoto. Uma das bruxas da torre usa uma pistola no estilo jutsu de armas americanas e começa a atirar neles. Em resposta, Ayaka usa a técnica de capa à prova de balas estilo Batman e desvia todas as balas. Depois disso, ela se levanta e copia o ataque da pistola de fogo do Ace e acaba com eles. Com isso, ela caminha até eles carregando seu garoto princesa nos braços e os deixa escapar como o agente 007. Depois de terminar seus negócios no shopping, eles continuam caminhando para a escola, e Honoka pede desculpas a ela por envolvê-la em todos esses problemas. Ele pergunta se não seria melhor apenas selá-lo ou trancá-lo, mas ela diz que ele não deve se preocupar com essas coisas, e que ela o protegerá para sempre. Depois disso, ela diz a ele para se esforçar nas aulas porque ser seu aprendiz não será fácil. Ao ouvir isso, Honoka fica feliz e decide ficar mais forte. Logo, eles chegam à escola, e Ayaka revela que a escola é de fato uma das oficinas, e então o leva ao escritório da diretora e o faz conhecer sua mãe, Kazane. Kazane repreende Ayaka por quebrar coisas no shopping, e diz qual é a utilidade de uma bruxa de oficina que destrói a propriedade dos outros, e depois diz a Honoka que é costume na oficina as bruxas apresentarem seus aprendizes ao mestre no primeiro dia, e é por isso que ela disse para trazê-lo aqui. No dia seguinte, Ayaka leva Honoka para um treinamento, e no caminho, eles são emboscados por Tampopo e sua equipe Rocket.
Kana pergunta se é uma boa ideia atacá-la porque ela é praticamente invencível, e Tampopo diz que irão com uma formação de ataque rápido, que basicamente significa avançar diretamente, tudo meio bruto e sem cérebro. Ayaka diz a Honoka para observar de perto, e então manda os idiotas sem noção voando como seus equivalentes de Pokémon para o céu. Obviamente, Honoka não aprende nada com esse encontro. Depois disso, eles voltam para a escola, e Honoka abre o armário apenas para ser inundado por uma tsunami de ameaças de morte e cartas de ódio. Um deles até jogou uma boneca voodoo morta dele. Ayaka observa que isso deve ser obra dos seguidores dela, e que ele não deve se preocupar, pois eles não o machucarão mais. Apesar disso, ele consegue perceber claramente os olhares de ódio de todos ao seu redor, enquanto se senta ao lado dela, recebe aulas dela para os exames, é colocado em par com ela durante os esportes, e ainda tem a chance de ir e voltar da escola com a princesa que todos admiram. Após a escola, Honoka se prepara para praticar magia, mas Ayaka volta com ele para a estação de ônibus e diz que sabe o quanto ele está cansado, então farão uma pausa hoje. Eles entram no ônibus e vão para casa, mas no caminho, Ayaka percebe um peixe mágico voador à sua frente e olha para o destino do ônibus, que muda da próxima parada para Beco Sem Saída. Ela imediatamente se levanta, se vira e encontra Cronoer sentada no banco de trás. O ônibus inteiro está vazio, e até o motorista sumiu, e o ônibus está funcionando com a magia dela. Ela diz a Honoka para ficar tranquilo e encara Cronoir, que se aproxima dela e se apresenta. Ayaka se prepara para lançar um feitiço de fogo, mas Cronoir interrompe seu movimento usando sua ditadura mágica. Em seguida, ela usa um feitiço poderoso nela, mas como ela esperava, não há nenhum arranhão em Ayaka. Honoka não sabe o quão OP Ayaka é, e decide de forma idiota ficar na frente dela como se estivesse defendendo-a. Cronoir olha para isso, elogia sua estupidez e diz que não importa quantas vezes alguém tente matar Ayaka, eles não conseguirão machucá-la. Depois disso, ela avança e simplesmente o apunhala no estômago. Honoka cai de joelhos e começa a chorar, mas ela diz para ele parar de agir como se estivesse doendo, e levantar o traseiro medroso dele. Honoka se pergunta o que ela está dizendo, mas então percebe que realmente não dói, e seu corpo na verdade não está ferido. Nesse momento, Ayaka cai no chão e Honoka percebe que ela está sangrando do mesmo lugar em que ele foi apunhalado. Cronoir lhe diz que isso é por causa de uma habilidade especial chamada transferência de dano, que faz com que, enquanto eles estiverem próximos um do outro, qualquer ferimento nele seja transferido para ela. Ela explica ainda que a razão pela qual ela tem essa habilidade é porque assinou um contrato com ele que lhe permite usar o poder dentro dele para se tornar uma bruxa invencível, mas em troca, ela deve protegê-lo de todo o mal. Ela então diz a ele que se quiser salvá-la, ele precisa simplesmente dar a ela mais do poder dele usando a coisa branca dentro dele. E não, ela não está se referindo àquilo que todos vocês de mente suja estão pensando. Ela está falando de um espírito que vive dentro dele como a raposa de 9 caudas em Naruto. Ela lhe dá um doce mágico e diz para engoli-lo se quiser liberar seu verdadeiro poder. Depois disso, ela tenta fazê-lo engolir à força, alimentando-o ela mesma. Mas Ayaka não vai deixar alguma pervertida Chibi roubar seu primeiro beijo de seu pet, então ela libera uma explosão de chamas verdes e a faz recuar. Sim, tudo isso acontece através do poder do enredo. Depois disso, ela diz a Honoka que por um tempo ela se transformará em algo que não é, e então pegará um pouco da magia dele e se tornará a mãe mais incrível da série com chamas verdes e poderes de dragão. Ela instantaneamente supera Cronoir e perfura sua barreira junto com sua garganta, mas então Cronoir a faz recuar e as deixa para trás no ponto de ônibus. Honoka acorda primeiro e nota que o ferimento de Ayaka está curado, mas ela não está acordando. Ele a leva ao hospital e a enfermeira lhe diz que ela está apenas cansada e logo acordará. Depois disso, ele volta para casa e percebe um doce embrulhado dentro do seu bolso e percebe que é a esfera mágica que Cronoir estava tentando alimentá-lo. Ele decide mantê-la escondida de Ayaka e coloca-a dentro de sua gaveta caso realmente precise dela algum dia. Ele também pensa sobre o que Cronoir disse sobre Ayaka fazer um contrato com ele, e se isso significava que ele a conhecia antes de encontrá-la na escola. No dia seguinte, Ayaka reserva todo o ginásio para eles treinarem Honoka. Ela lhe dá seu próprio equipamento de classe de bruxo, e começa a explicar suas características. Ela diz para ele tentar pular alto e ele tenta. Para sua surpresa, ele se sente muito mais leve e consegue pular quase até o teto do ginásio. Depois disso, ela o segura no estilo princesa enquanto ele desce e em seguida diz para ele tentar levantá-la da mesma forma. Honoka a levanta e percebe que ela é realmente leve, e ela lhe diz que tecer o manto deixa o corpo realmente leve. Em seguida, ela estende a mão direita para frente e torce um pouco o pulso, e uma vassoura mágica aparece em suas mãos. Ela diz a ele que as vassouras são armazenadas dentro das capas e podem ser invocadas fazendo o gesto. Honoka tenta fazer o mesmo, mas consegue apenas invocar sua decepção quando falha em tirar a vassoura. Nesse momento, o alarme de Ayaka toca e ela diz que o tempo deles acabou. De repente, muitos estudantes abrem a porta e entram para o treino, e Honoka começa a entrar em pânico e diz a ela que deveriam se esconder ou os outros vão vê-los nessas roupas de otaku. Mas para sua surpresa, ninguém presta atenção nele, e ele se pergunta se finalmente se tornou tão transparente que ninguém sequer se incomoda em olhar para ele.
Mas Ayaka lhe diz que isso é graças às vestes que estão usando e que tem um encanto que impede outras pessoas de notá-los, além de fazê-las evitá-los subconscientemente ao andar. Depois disso, eles saem e ela pergunta se ele tem medo de altura, e então o agarra e voa em sua vassoura bem alto no céu. Ela diz que eles vão praticar voar assim até que ele consiga pegar sua vassoura e explica que normalmente as bruxas de oficina patrulham a área assim para garantir que tudo esteja bem em seu setor. Além disso, a qualquer momento, há 5 bruxas fortes na escola delas que continuam patrulhando para garantir que a escola esteja segura. Depois de voar por um tempo e até tirar uma soneca, Ayaka os leva de volta para a escola, mas no caminho, Honoka a para, aponta para baixo e diz que uma criança estava sendo intimidada e roubada, e que eles deveriam impedi-los. Mas Ayaka lhe diz que isso é trabalho da polícia, e como bruxas, o trabalho delas é proteger a cidade de bruxas malignas e não interferem nos assuntos das pessoas normais, pois nunca devem deixar que descubram sobre sua existência. Honoka não aceita essa desculpa e invoca sua vassoura e salta. Ele mal consegue evitar que a temporada termine aqui ao não cair para a morte e então investe diretamente nos valentões, fazendo-os cair no chão como em um acidente de carro. Todos se amontoam em cima dele e decidem espancá-lo, mas Ayaka chega a tempo e os carboniza usando sua magia. Honoka pergunta sobre a coisa de não atacar civis e ela diz que elas eram bruxas, e é por isso que puderam notar ele, mesmo ele usando a túnica. Acontece que a menina que estava sendo roubada é amiga da irmã mais nova de Honoka, Kasumi, da mesma escola, e ela não é uma bruxa, então não viu nenhuma das magias acontecer. Enquanto isso, na cidade de Rothenburg, vemos Medusa selada sob a maior segurança que a cidade pode oferecer. De alguma forma, ela consegue quebrar o selo e escapar da prisão, e as primeiras pessoas que decide visitar são nada mais nada menos do que seus estimados alunos, a equipe Tampopo Rocket. Mas antes de ela fazer contato com eles, vemos Tampopo e suas amigas sentadas em um restaurante pensando em um plano para capturar Honoka e derrotar Ayaka. É um problema difícil porque uma é praticamente invencível e a outra constantemente produz feromônios de Riz que a mantém com ele como um animal de estimação. Durante a discussão, Rin sugere que parem de atacar Ayaka e esperem por um momento em que Honoka esteja sozinho, e então capturem-no assim. Eles decidem seguir com esse plano, mas antes de saírem, Cronoar vem até eles e diz que gostaria de se juntar ao plano deles. Na manhã seguinte, Honoka acorda e desce para se arrumar e se preparar para a escola. Sua irmã Kasumi o cumprimenta com um bom dia e ajuda a arrumar seu cabelo despenteado com um pente e um secador de cabelo. Enquanto faz isso, ela pergunta sobre a ligação que ele recebeu de uma garota no fim de semana passado. Ele não quer dizer a ela que a garota mais bonita da escola o chama de mestre, então decide mentir e diz que era apenas um sistema de chamadas na turma, e o número da garota era antes do dele, e ela ligou para dizer que terão um dia divertido na segunda-feira. Kazumi se pergunta se isso é verdade e pergunta por que ele saiu correndo depois de receber a ligação, e ele começa a suar lentamente. Ele inventa outra desculpa esfarrapada, mas ela o alcança e diz que pode muito bem queimar o cabelo dele com um secador no máximo. Ela então diz que sabe que ele saiu com Ayaka e que houve rumores também, porque eles vão para a mesma escola e ela frequentemente é intimidada porque seu irmão está monopolizando a princesa para si. Ela pergunta que tipo de relacionamento eles têm. Eles se perguntam o que dizer, mas então a mãe deles, Komate, avisa que o café da manhã está pronto e Kasumi o deixa escapar dizendo que vai ao quarto dele para conversar mais tarde naquela noite. Enquanto isso, Ayaka está esperando Honoka no ponto de ônibus e é emboscada por 3 bruxas do grupo de Tampopo. Depois de terminarem o café da manhã, Honoka lembra que tinha que se encontrar com Ayaka cedo hoje e começa a correr para o ponto de ônibus. Enquanto corre, ele tropeça em uma armadilha montada lá por Tampopo e seus soldados de brinquedo em forma de coelho. Eles o capturam e o colocam no chão, e ela diz a ele que agora mesmo as outras amigas dela estariam batendo em Ayaka porque conhecem a fraqueza dela. Acontece que Cronoar contou a elas o segredo por trás da invencibilidade de Ayaka e como separá-la de Honoka a tornará mais fraca. Nesse momento, 2 de seus soldados são lançados para o espaço por uma perna enorme. Tampopo se pergunta onde eles foram, mas então olha para cima e percebe um enorme urso de brinquedo brincando com seus soldados em suas mãos. Acontece que é tudo obra de Kasumi e ela também é uma bruxa de oficina. Tampopo fica furiosa com ela por arruinar o plano deles que finalmente estava dando certo e tira seu soldado gigante e logo se inicia uma luta entre 2 titãs. Coelho e urso lutam, mas o titã urso consegue derrubar o comedor de cenoura. Quando parece que o urso vai ganhar, o coelho contra-ataca com olhos de cachorrinho, ou devo dizer olhos de coelho, e então o surpreende com um ataque aos seus olhos. Eles continuam lutando com alguns movimentos de luta livre. O urso tenta arremessar o coelho no chão e depois lança-o contra os fios como Goku ao girá-lo. O coelho cai, mas depois volta mais forte com luvas pontiagudas e gás venenoso. No final, ambos acertam um gancho de esquerda, mas o urso consegue acertar primeiro e empurra o coelho de volta ao chão. Nesse momento, um T-Rex esquelético selvagem chega e usa um ataque. Kazumi se vira para ver que tipo de Pokémon é aquele, e nota que é Rin, com seu animal de estimação morto. Tampopo e Rin a cercam, fazendo um 2 contra 1, mas Kazumi usa sua técnica secreta, Surpresa Mother Flipper, e transforma seu urso em um titã colossal.
Depois disso, ela esmaga o coelho e o esqueleto sob seu pé e acaba destruindo mais prédios do que os terroristas em 11 de setembro. Depois disso, ela desce do urso e vai até Honoka, que estava aproveitando o show enquanto estava sentado de bunda e desejando ter um pouco de pipoca. Honoka pergunta a ela do que se tratava aquilo, e ela pergunta o que ele acha, quem o protegeu todos esses anos quando a princesa não estava por perto. Ouvindo falar da princesa, Honoka segura suas mãos e diz que eles precisam ir salvar Ayaka, mas Kazumi diz que aquela vaca de um monstro OP não precisa ser salva, apenas de salvação, e aponta para ela sentada na pata do urso, curtindo seu livro. Ayaka desce e Honoka imediatamente corre até ela e começa a agradecer por estar segura e lutar contra as bruxas por ele. Ao ver isso, Kazumi fica irritada e pergunta se não é a ela que ele deveria estar agradecendo em vez disso. Depois disso, ela fala com Ayaka e diz que tinham concordado que ela o protegeria quando ele estivesse em casa nos feriados e fins de semana, enquanto ela ficaria encarregada no ônibus e na escola, mas ela foi e o levou no fim de semana passado. Enquanto elas brigam pela suposta custódia dele, ele percebe que tudo o que Kazumi disse de manhã sobre ser intimidada e não saber sobre Ayaka era uma mentira, e ela diz que estava apenas provocando ele como é seu trabalho como irmã mais nova. Depois disso, ela diz a Ayaka que a diretora lhes contou que há mais de 30 bruxas da torre na cidade agora, mas elas ainda não fizeram nenhum movimento, o que significa que algo grande está prestes a acontecer, por isso estejam alertas. Nesse meio tempo, vemos Kazan ligar a TV para ver metade da cidade destruída pela luta entre Kasumi e Tampopu, e ela se pergunta quanto mais terá que se endividar para cobrir tudo isso. De volta à cidade, Ayaka diz que talvez gostaria de proteger Honoka 24 horas por dia, 7 dias por semana e que deveriam morar juntos a partir de agora. Por outro lado, Koanoha está preparando algo, pois ela ordena que seu garoto Croco capture todas as bruxas da torre na cidade e as reúna em sua base. Ao mesmo tempo, Kazane recebe uma ligação de Rothenburg informando sobre a fuga de Medusa. No dia seguinte, Ayaka vai encontrar a mãe de Honoka e Kazumi para pedir permissão para ficar com Honoka 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para a surpresa deles, a mãe Komati concorda imediatamente e começa a contar-lhes uma história de sua infância. Ela diz que quando estava no ensino médio, tornou-se amiga de uma garota forte conhecida pelo título de Dente de Dragão. Essa garota era ninguém menos que a mãe de Ayaka, Kazane. Elas se tornaram tão boas amigas que decidiram se casar, mas ainda não era 2023, então tiveram que se casar com homens e eventualmente prometeram fazer seus filhos se casarem. Isso significa que Ayaka e Honoka estavam noivos antes mesmo de nascerem. Ao ouvir tudo isso, Kazumi se recusa a deixar isso passar assim e diz que não vai deixar seu Oni-chan ir embora. Komati diz a ela que ela precisa crescer agora e se ainda insiste em ficar com ele, faz com que ele faça coisas pra ela o dia todo. Ela diz que é seu direito como irmã mais nova, e quando tudo mais falha, Komati a empurra no chão, a segura e diz a Honoka pra arrumar suas coisas e fugir. Depois disso, eles dois saem e Ayaka pergunta a ele se está tudo bem em morar sozinho com ela. Ele diz que não existe cara neste mundo que não gostaria de morar com ela. Fique à vontade para deixar seus pensamentos sobre isso na seção de comentários. E então diz que, por algum motivo, isso quase parece nostálgico para ele. Ayaka então tenta completar seu pensamento dizendo que quase parece que se conheceram há muito tempo, e por alguma razão, por mais que tentemos, não conseguimos lembrar quando isso aconteceu. Ela então diz que suas memórias também estão turvas, mas a única diferença entre eles é que ela se lembra de sua missão, que é protegê-lo com sua vida. Ela então diz que acredita que alguém próximo aos seus poderes os fez ficar assim, e que tudo parece planejado. Logo, o carro dela chega e o motorista abre a porta pra eles. Honoka percebe que ser filha da diretora deve significar que ela é rica pra caramba. Logo chegam à casa dela, ou melhor, ao seu império de um prédio. Eles entram e são recebidos por 1 milhão de empregadas e Ayaka diz que o quarto dela fica em um dos andares superiores. Então eles vão de elevador. Enquanto sobem, Honoka se pergunta quem mora em uma casa de 41 andares e então chegam ao quarto de Ayaka. Eles abrem a porta e entram, apenas para encontrar as 3 empregadas esperando por eles transformadas em pedra, com Medusa atrás delas dizendo que se cansou de esperar por eles. Ayaka entra e diz a Honoka que ele deve ficar no 12º andar e fecha a porta do elevador atrás dela. Ayaka se transforma em sua forma de batalha de maga de fogo e começa a lutar com a mulher cobra com toda a força. Enquanto isso, do outro lado da porta, Honoka se pergunta por que Ayaka lhe disse para ir embora, pois no passado, ela sempre dizia para ele ficar perto dela. Ele pensa que é porque o inimigo é realmente forte e então diz que se ele se afastar muito, Ayaka perderia sua invencibilidade. Então, em vez de fazer o que ela lhe mandou fazer, ele fará o que faz de melhor, não seguir ordens. Justamente nesse momento, a porta do elevador derrete e Ayaka cai no chão. Ela diz a Honoka para pegar sua vassoura e correr, porque durante as cenas de luta ele é tão bom quanto bucha de canhão que morre como dano colateral. No entanto, Medusa tem outros planos para eles e usa sua maldição para transformar Ayaka em pedra também. Honoka diz a ela para deixar Ayaka ir e ele fará o que ela disser, mas ela diz que não pode fazer isso porque não é burra como ele. Honoka se lembra de que ainda tem aquele doce no bolso porque o trouxe com ele quando decidiram viver juntos.
Ele a pega e engole inteira, liberando o selo sobre a substância branca dentro dele, e de repente, uma bela figura parecida com um vampiro de cabelos brancos aparece na sala e se apresenta como a princesa branca, Evermillion. Medusa avança diretamente contra ela, mas Evermillion a lança para fora do prédio junto com o próprio prédio, mostrando uma fração de sua força nesse ataque. Enquanto isso, Kazane olha pela janela para relaxar após um dia exaustivo de trabalho e chega a tempo de testemunhar seu império de muitos milhões de dólares ser destruído em pedaços. Ela pensa que deve ser obra de Medusa e chama seu assistente para reunir todas as bruxas da cidade para caçar a cobra. Por outro lado, Evermillion diz a Honoka que Ayaka se transformou em pedra porque ele não acreditou na força dela, e para libertá-la dessa maldição, ele deve reacender a confiança e os sentimentos que tem por ela. Em palavras simples, ele precisa beijá-la como a Branca de Neve para despertá-la do sono. Depois disso, ela desaparece e diz para ele tentar se manter seguro o suficiente para não precisar chamá-la com frequência. Nesse momento, Medusa voa de volta para cima e dessa vez ela traz seus alunos, a equipe Rocket Tampopo também. Honoka beija Ayaka e desfaz seu selo de pedra, e depois gruda nela como uma barata durante a luta que se segue. Ayaka lança a equipe Rocket para longe com um único ataque e então se engaja em um confronto individual com Medusa. Elas continuam lutando em igualdade de condições e Medusa tenta transformá-la em pedra novamente, mas Ayaka simplesmente quebra o feitiço com o poder da força, amor e proteção da trama. Durante a luta, Honoka começa a se sentir muito cansado e adormece enquanto abraça Ayaka durante a luta no ar. Falar sobre ser um fardo, hein? Mais tarde naquela noite, ele acorda na enfermaria da escola e vê Ayaka sentada ao lado dele. Ele pergunta se ela está bem e se tudo aquilo foi um pesadelo. Ela diz que tudo foi verdade e move as cortinas atrás dela para revelar Medusa e seus alunos descansando na cama ao lado da deles. Honoka começa a surtar, mas Ayaka diz a ele que explicará depois, mas que eles não atacarão mais. Depois disso, ela fecha as cortinas novamente, beija Honoka e diz que está retribuindo o favor. Mais tarde, eles decidem voltar para a casa dele porque a dela literalmente explodiu. Kazumi sai à noite para responder à convocação de Kazane, enquanto Ayaka e Honoka se encontram com a mãe dele em casa. Na manhã seguinte, Kazumi volta para casa após procurar Medusa a noite toda e falhar na missão. Ela decide visitar Honoka em seu quarto e acaba entrando enquanto Ayaka está sentada em cima dele verificando seu selo. Ela fica irritada ao saber que sua mãe deixou Ayaka ficar com eles e começa a falar rudemente com ela na mesa do café da manhã. Komati não aguenta e fica deprimida. Honoka a repreende por ser uma filha ruim e a faz pedir desculpas, mas já é tarde demais e Komati apenas se enrosca na cama e não fala com ninguém. Honoka liga para o local de trabalho dela e diz que está doente e não vai comparecer. Depois sai para a escola dele antes de todo mundo. De volta à escola, o conselho estudantil e o clube de admiradores da Ayaka estão tendo uma reunião. O presidente está enlouquecendo pelo fato de que já fazem 2 semanas desde que Honoka começou a ficar muito próximo da princesa e ninguém está fazendo nada a respeito. Ela se vira para a vice-presidente, mas ela também se recusa a se mexer e diz para ela se acalmar porque Ayaka disse que ela mesma não vai tolerar ninguém machucando Honoka. Ouvindo isso, a presidente se vira para o conselheiro deles e professor de ciências, Kyoshiro Sensei, e diz a ele que sabe que ele é o conselheiro só porque foi covarde demais para dizer não, e que ela já está farta de sua falta de utilidade. Se ele não fizer nada sobre Honoka, ela e o conselho estudantil vão expulsá-lo. Mais tarde naquela manhã, Kyoshiro se aproxima de Ayaka e seu pet e diz que precisa discutir algo com eles, fazendo-os segui-lo até o laboratório de ciências. Ele os confronta diretamente sobre a questão e diz que é o conselheiro do conselho estudantil. Honoka está causando problemas para ele, e diz que desde que ele se transferiu no 2º ano do ensino médio, provavelmente não sabe como Ayaka era no 1º ano. Ele então explica que é um costume da escola que em cada festival cultural de outono, todos os alunos votem para selecionar o aluno mais destacado que será seu modelo e a face do colégio Togetsu. Os candidatos são escolhidos com base em sua aparência, notas, atletismo, carisma, fator Domi-Momi e vários outros critérios, e o vencedor é chamado de príncipe ou princesa. Ele então diz que o problema é que, quando alguns rumores estranhos começam a se espalhar sobre esse estudante, as coisas se tornam complicadas, especialmente quando envolve um garoto. Honoka tenta defender sua reputação, mas Kyoshiro diz que não importa qual seja o verdadeiro relacionamento deles, porque ela não pertence a ele, ela pertence à escola, então ele poderia ter a gentileza de se afastar dela? Honoka começa a pensar nessa situação tristemente, e Ayaka lhe diz para parar de parecer tão triste. Ela diz que essa tradição tem origem em uma lenda que diz que há muito tempo, um anjo desceu dos céus e teve aulas com pessoas normais, e por isso ser a princesa a coloca em uma posição elevada. Kyoshiro confirma isso e diz que a hierarquia é algo como a diretora, a princesa, o conselho estudantil, os professores e os alunos normais. Sendo a filha da própria diretora, Ayaka já possui 2 dos principais papéis de autoridade e ninguém tem o direito de ditar o que ela pode ou não fazer. Mas o problema é que ele será demitido pelo conselho estudantil e Ayaka diz que tem um plano e que eles apenas precisam acelerar isso. Kyoshiro diz que está aliviado por saber que ela tem algo em mente e então diz que agora eles vão passar para o verdadeiro problema pelo qual ele os chamou ali.
Ele pega uma ferramenta mágica e teletransporta Honoka e ele mesmo para uma dimensão diferente usando-a. Ele diz para ele não se preocupar e então tira uma pequena esfera semelhante ao doce mágico que Cronoir lhe deu. Ele diz que esta é uma cópia inferior e que a verdadeira deve ter se sentido mal descendo pela sua garganta. Honoka se pergunta como ele sabe sobre o doce e tudo mais porque ele não contou a ninguém sobre isso além de Ayaka. Kyoshiro explica que eles estão aqui porque Honoka usou um desses doces para invocar a Princesa Branca, que está selada dentro dele. Ele explica que há 5 selos no total e que um deles já foi quebrado devido a isso, e suspeita que a diretora em breve será sua inimiga. Ele diz que a sede da oficina confiou nele por causa dela, pois ela é uma bruxa excepcionalmente forte. É graças a ela que ele tem sido capaz de viver livremente, mas isso foi sob a condição de que os 5 selos permanecessem intocados. Agora um deles caiu, e logo os outros selos começarão a desmoronar um por um também, e ninguém pode parar isso. A única solução seria selar Honoka usando a magia da diretora, mas felizmente agora ela está ocupada lidando com Medusa e não sabe sobre os selos. Mas é apenas uma questão de tempo até que ela descubra sobre eles junto com o fato de que estão escondendo Medusa também. Ele então diz que só quer ajudá-lo e que se não fosse pela princesa, ele teria sido seu guardião e lhe oferece a oportunidade de abandonar a vadia e ir com ele. Honoka nem sequer considera a ideia, e nesse momento, Ayaka atravessa a barreira dimensional, crava Kyoshiro no chão e tira Honoka de lá. Kyoshiro, no entanto, consegue sobreviver usando o jutsu de substituição e vai embora. Depois disso, Ayaka leva Honoka à sala de alto-falantes e faz com que ele faça um anúncio para que todos os estudantes se reúnam no ginásio. Quando todos estão lá, ela sobe ao palco e, pela primeira vez na história do Dotê, demonstra algum interesse na política da escola. Ela faz um discurso brilhante sobre como se importa com o futuro da escola e diz que, a partir deste momento, está destituindo o presidente do conselho estudantil de sua posição e nomeando Honoka como seu candidato escolhido a dedo para o novo presidente. Ela então assume o papel de vice-presidente e transforma o antigo vice-presidente em vice-vice-presidente. Mais tarde, Honoka faz um discurso introdutório para o comitê do conselho estudantil e diz que sabe que ninguém gosta dele agora e que vai levar o tempo necessário para provar seu valor e fazer com que todos o aceitem de coração. Enquanto isso, Kazumi não está gostando nada da dominação da Ayaka sobre seu complexo de irmão e decide recuperá-lo à força. Ela prepara uma armadilha elaborada e o segue após a escola. Quando ambos entram em uma loja de brinquedos e Honoka sai sozinho para respirar um pouco, ela imediatamente o sequestra usando seu urso e joga um carro em Ayaka, colocando-a para dormir com algumas injeções. Em seguida, faz o urso equipar o mod de avião que ela criou desmontando metade da casa deles e diz que eles vão correr para a floresta e viver lá sozinhos e felizes, os dois. Ela diz que ouviu tudo o que o professor lhe disse e em breve a diretora será sua inimiga e a filha dela também. Neste momento, eles percebem uma sombra massiva se formando sobre eles e olham para cima para ver um dragão voando sobre eles, montado pela própria Princesa das Chamas. Ayaka decide mostrar quem é a verdadeira protagonista deste anime, e começa a atirar neles com alguns feitiços de fogo de cima. Kazumi tenta desviar dos ataques, o que acaba destruindo metade da cidade, e então acaba colidindo com um prédio e todos caem. Ayaka pula e salva todos pegando-os e amortecendo a queda. Em seguida, ela os leva para casa e os coloca para dormir. Mais tarde naquela noite, Honoka acorda e se desculpa com ela pela ação de sua irmã, mas ela diz que não se importa, já que ela apenas jogou um carro nela e a colocou para dormir com alguns comentários. Pelo contrário, ela a admira por ser uma irmã tão protetora, e então pergunta a ele se ela deveria tentar agir como sua irmãzinha também. Honoka diz que, se fosse o caso, ela seria sua irmã mais velha, e então os dois brincam com isso a noite toda. Eventualmente, Ayaka fica entediada e adormece, e Honoka a deixa descansar na sua cama. Ele então olha para as sacolas e percebe que os brinquedos que comprou para ela e Kasumi foram rasgados na briga de ontem, e fica triste com isso. Enquanto isso, Komachi ouve uma ligação em seu telefone de Kazune dizendo que está vindo para falar com Ayaka e seu filho. Na manhã seguinte, Kazune aparece e sai com Komachi e Kasumi para fazerem compras. Ayaka acorda cedo para preparar o café da manhã para Honoka e ela mesma, e Honoka acorda e a vê na cozinha. Ele se pergunta quão bonita ela está e senta-se com ela para aproveitar o café da manhã. Ao fundo, vemos Tampopo e sua gangue, que estão ficando na casa junto com Medusa, tentar capturar Honoka. Elas conversam com Medusa sobre por que estão sendo tão obedientes à princesa, e ela diz que perderam a batalha de maneira justa, e conforme as regras, é justo obedecer ao vencedor. Além disso, enquanto seus objetivos estiverem alinhados, ela não precisa agir antes do momento certo. Mas se eles ainda quiserem tentar, podem capturar Honoka quando a Ayaka não estiver por perto. Ao ouvir isso, todos sobem as escadas para fora do quarto de Honoka e aguardam Ayaka sair do lado dele para que possam sequestrá-lo. Mas para sua surpresa, a princesa não fecha os olhos e fica ao lado dele a noite toda, e depois sai para preparar o café da manhã. Parece que ela também não precisa de tanto sono quanto um ser humano normal, e esse é outro fato OP sobre ela. De volta à sala de estar, Honoka e Ayaka falam sobre Kazune e sua mãe, e depois saem juntos para a lavanderia porque começa a chover.
Nesse momento, Kazune e os outros também voltam, e Ayaka sai para cumprimentá-los. Honoka vai ao banheiro para se secar e depois entra no banheiro apenas para encontrar Mei e as outras garotas saindo e capturá-lo por ser um pervertido. Eles acabam saindo no salão principal e todos olham para eles. Kazune põe Komachi e Kasumi para dormir, e depois diz a Ayaka que eles vão capturá-los e fazê-los revelar o paradeiro de Medusa. Ambos invocam suas vassouras, mas em vez de avançar, Ayaka se vira e enfrenta a mãe, dizendo que não pode deixá-la capturá-los. Kazune diz a Honoka para dizer a ela para parar com esse comportamento egoísta e que não pode deixá-la ser assim mais. Honoka pensa nas palavras de Kyoshiro e percebe que estava realmente escondendo Medusa e os outros de sua mãe, e decide acreditar nela e diz que não podem se deixar capturar. Ayaka concorda e chama Medusa e diz que vão cumprir o acordo delas agora mesmo. Medusa aceita de bom grado, aparece e a morde, fazendo com que ambas se fundam. Honoka desmaia por um momento e vê uma visão que explica o que aconteceu entre eles quando Medusa os atacou na casa de Ayaka. Eles formaram um contrato para que Ayaka pudesse ganhar poder para lutar contra sua mãe, e Medusa ganharia uma nova sucessora para transferir seus poderes na forma da própria princesa. Com este acordo feito, Ayaka prometeu abrigar Medusa e seus alunos de sua mãe até o momento certo. Acontece que Kazune ainda não percebeu por que Medusa se combinou com Ayaka e solta algumas besteiras. Medusa zomba dela, e então as duas começam a lutar com Kazune, começando com um golpe de sua vassoura. Ayaka bloqueia o ataque e depois usa seus olhos para transformá-la em pedra, mas Kazune a agarra pela gola e a empurra para o chão. Apesar de tudo isso, Ayaka consegue transformá-la em uma estátua de pedra, levanta-se e começa a se afastar pedindo desculpas para ela, mas então leva um chute no traseiro por trás quando Kazune quebra o selo de pedra por pura força de vontade e a agarra pelo colarinho novamente. Ela então pergunta se ela acha que é tudo o que é necessário para derrubá-la, e se não é estranho que ela esteja sem fôlego após levar apenas um golpe nas costas. Ela então explica que é porque sua invencibilidade com Evermillion foi desfeita, pois ela odeia impurezas, e ao se combinar com Medusa, ela se tornou muito mais fraca. Ela então diz para ela se preparar para uma surra, mas Honoka usa seu poder para trocar de lugar com ela e acaba recebendo o soco ele mesmo. Algum tempo depois, ele acorda amarrado dentro de uma cela de prisão ao lado de Ayaka. Ela tenta queimar as barras de metal, mas não adianta. Ela explica que estão dentro de uma das câmaras de punição de sua mãe, e que a fusão dela com Medusa já foi desfeita. Este é o pior cenário possível, pois Medusa estaria sendo interrogada agora e o segredo deles revelado. Ela então revela que sua mãe uma vez lhe disse que não importa o que aconteça, mesmo que ela morra, ela não deve permitir que os selos de Honoka sejam quebrados, porque enquanto os selos estivessem lá, ela garantiria a proteção deles na escola. Mas agora que eles se foram, eles perderam isso, e Honoka se tornou uma ameaça. Ela então diz que a única saída é derrotar a mãe dela. Ela explica que a mãe é muito esportiva, e se eles a derrotarem, ela certamente se juntaria a eles. Honoka se lembra de como elas foram derrotadas por ela, e se pergunta como vão fazer isso exatamente, mas Ayaka diz que há uma saída e envolve o próprio poder de Honoka. Enquanto isso, de volta à escola, Kazane está desfrutando de um jogo de shogi com Kronova e pergunta a ela sobre Medusa. Kazane diz que estava animada para torturar a mulher serpente, mas então algumas bruxas do ateliê de Rotenburg vieram e pediram a custódia dela com ordens oficiais da sede, e por isso ela teve que desistir dela. Enquanto ela bebe seu chá com raiva, pensando em toda a diversão que poderia ter com Medusa, o prédio de sua escola explode e ela olha para baixo para ver Ayaka e Honoka em pé sobre os escombros fora da prisão deles. Ela voa para fora e diz a Ayaka quantas vezes já lhe disse para parar de destruir prédios, mas Ayaka responde apontando sua espada para ela e dizendo que irá derrotá-la. Kazane pergunta por que ela tem que lutar com ela e diz para vestir o uniforme e descer daquela porcaria. Ela repreende ambas por terem escapado da prisão e diz para irem para casa hoje, e que terão que ajudá-la a limpar toda essa bagunça no próximo dia. Ayaka e Honoka voltam para casa e percebem que Kazane não descobriu sobre os selos, e decidem que tudo está bem quando termina bem. Aquela noite, Honoka e Ayaka dormem juntos, e não se preocupem, nada acontece entre eles. Devido à proximidade com ela, Honoka tem um sonho estranho que lhe mostra memórias do passado de Ayaka, da época em que Kazane contratou as filhas de duas bruxas para se tornarem amigas de sua filha e cuidarem dela. Esses dois estudantes mais tarde se tornariam os primeiros membros do grupo de admiradores da Ayaka, e o terceiro membro e vice-presidente do conselho estudantil. Kanai e Toko rapidamente se tornam amigas de Ayaka e percebem que ela não sabe como interagir normalmente com outras pessoas, mas ao mesmo tempo, ela é uma estudante impressionante em termos de seu charme, acadêmicos e atletismo, uma vez que alguém a ensine. Ao longo desse ano, elas começam a admirá-la muito e se apaixonam por sua personalidade, formando todo um grupo de admiradores que eventualmente levaria à sua nomeação como princesa. Mas então, um dia, Ayaka encontrou Honoka passando ao lado de sua irmã, e esse encontro despertou algo dentro dela, e ela foi até sua mãe e contou que finalmente encontrou a pessoa que ela está destinada a proteger com sua vida.
e foi assim que Ayaka começou sua jornada como protetora de Honoka. Na manhã seguinte, Kazumi acorda e vai até a cozinha se perguntando o que aconteceu ontem, abre a porta e encontra a mesa de jantar cheia de Tintampopo Rocket. Kazane os deixou ir porque estava interessada apenas na Medusa, e sem outro lugar para ir, eles decidiram simplesmente ficar na casa deles. Sim, a Kazumi não gosta muito disso. Depois de se aprontar, ela vai até o quarto do Honoka para acordá-lo e acaba mais uma vez encontrando a Ayaka em cima dele, desta vez com uma roupa de enfermeira, com a desculpa de que está verificando o estado dos selos dele. Com isso, todos caminham para a escola após o café da manhã e tudo parece ter voltado ao normal, com o armário de Honoka cheio de correio de ódio e pedidos para deixar o conselho estudantil, e seu dia usual sendo um idiota na aula errando as respostas mesmo depois de tentar. Durante o almoço, Honoka e Ayaka descem para a cafeteria, mas de repente ouvem o barulho de vidro quebrado e correm para ver alguns alunos quebrando tudo e bagunçando a escola. Logo, a escola inteira se torna uma zona sem lei, com crianças correndo em motocicletas e vendendo cigarros e coisas do tipo. Honoka pergunta o que está acontecendo e Ayaka diz que parece uma rebelião. Tampopo intervém e diz que como presidente do conselho estudantil é culpa de Honoka, e de repente eles veem Toko sendo empurrada no chão à frente deles por uma garota chamada Rinon. Ela entrega a Honoka uma carta dizendo para ele, como presidente do conselho estudantil, ir sozinho ao ginásio às 2h30 da tarde, e claramente não dá para a impressão de que eles teriam uma conversa amigável lá. Toko revela que durante o seu turno da noite ontem à noite, viu a ex-presidente do conselho estudantil entrar no bar junto com Rinon, e ela disse que Honoka tomou a posição dela à força, e agora está dominando a escola como um tirano. Ayaka sinaliza para Toko ir encontrá-la após a escola, e mais tarde durante a aula de ginástica revela que Rinon é uma das 5 bruxas encarregadas de proteger e patrulhar a escola. Ela era chamada de matadora de ursos, porque uma vez um tigre chamado Urso da Sorte escapou do zoológico e ela o estrangulou com as próprias mãos. Há cerca de 2 meses, ela foi suspensa da escola por causar problemas. Durante a hora do almoço, Honoka diz que esperaria que a diretora ficasse brava com todos esses danos à propriedade, mas Tampopo diz que encontrou Cronoar mais cedo no corredor, e parece que a diretora está fora da cidade em um negócio e a deixou encarregada do dia. E todos sabemos que ela não dá a mínima para o que acontece com a escola. Às 2h30, Honoka decide caminhar até a academia sozinho com alguns conselhos de Ayaka sobre como Rinon luta. Assim que entra no prédio, ele nota que a quadra foi transformada em uma espécie de ringue com uma enorme multidão de estudantes reunidos ao redor, torcendo por eles. Honoka tenta argumentar para sair da situação, mas Rinon diz que ele mexeu com sua melhor amiga e até tentou desonrá-la socialmente. Depois disso, ela acerta um soco direto no rosto dele, fazendo-o cair no chão. Honoka se levanta, mas Rinon diz que vai puni-lo na frente de toda a escola, e então transforma-o em um saco de pancadas, acertando-o à esquerda e à direita e fazendo-o cair novamente. Depois disso, ela o segura pela gravata e decide finalizá-lo com seu golpe característico. Mas acontece que Honoka estava esperando por este momento o tempo todo, graças a Ayaka ter contado para ele sobre isso antes de entrar. Ele segue o conselho dela e usa seu poder para ganhar alguns aumentos de estatísticas, empurrando-a de volta ao chão e ficando por cima dela. Ele então decidiu atingi-la e acabar com toda essa loucura, mas depois desistiu porque é 2014 e cavalheirismo ainda é uma boa coisa. Nesse momento, as luzes se apagam e Ayaka pula junto com Tampopo e seu grupo. Rinon derrota as 3 bruxas com seus socos, mas Ayaka a destrói com um único golpe no rosto. Depois disso, ela leva as outras garotas com ela e faz com que segurem Honoka em uma pose de vitória enquanto usam suas vestes ocultas, antes de acender as luzes novamente e fazer parecer que ele derrotou Rinon. Depois de tudo isso, é revelado que Ayaka planejou tudo isso uma semana antes com a ex-presidente para deixá-la voltar ao conselho estudantil se ela ajudasse a tornar Honoka popular. Eles tinham planejado tudo isso, mas ela exagerou um pouco ao deixar Rinon irritada com Honoka. Mas apesar de tudo isso, os resultados foram ótimos e ele agora é considerado o herói que derrotou o Matador de Ursos. Sua tendência de pesquisa no Google está no auge, e youtubers estão reagindo à sua vitória por toda parte. Ele até recebeu o selo de aprovação de streamers como Asmongold, Giguk e The Anime Man, e parece ser um grande avanço para ele como presidente do conselho estudantil. Alguns dias depois, Ayaka leva Honoka ao topo de um edifício muito alto, e diz que finalmente irá treiná-lo para lutar com sua magia. Honoka pergunta por que a mudança de opinião, pois antes ela se recusava a ensiná-lo por ser realmente perigoso. Ayaka diz que sabe que ele tem treinado em segredo e que está guardando os segredos dela, e ela não gosta disso. Depois disso, ela convoca um familiar de fogo e diz a ele para usar sua magia para lutar contra ele. O familiar dispara uma baforada de fogo e faz Honoka cair de bunda. Ayaka diz para ele usar sua magia para invocar seu próprio familiar, mas como qualquer outra pessoa, ele olha para ela com aquela expressão de que diabos, e pergunta como. O familiar começa a atacá-lo e ele acaba machucando o cotovelo, e Ayaka imediatamente para tudo e corre para o lado dele perguntando se ele está bem.
Honoka se levanta e a empurra para trás, dizendo que precisa que ela seja uma professora rigorosa para que ele possa aprender corretamente. Ayaka olha para ele por um segundo e depois o levanta antes de jogá-lo do prédio. Ela diz para ele invocar um familiar que possa voar ou descansar em paz, e Honoka percebe que acabou de cavar sua própria cova. Enquanto cai, ele é atacado pelo familiar de fogo, e Ayaka também segue sua vassoura. Honka continua pensando no que é mais importante para ele que ele pode invocar. E pouco antes de cair, ele se lembra do sonho que teve com Ayaka em seu traje de banho e sua fantasia de enfermeira, e acaba invocando um avatar gigante na forma de Ayaka em seu traje de enfermeira, provando seu status como um verdadeiro homem de cultura. O avatar então soca o prédio à sua frente e expõe Kyoichiro Sensei tomando chá com Chronoir. Ela diz que esta foi uma magia poderosa, e que ele não poderia tê-la usado sem quebrar o segundo selo, e então pergunta onde estava Kazane, já que ela foi a algum lugar deixando-a no comando e é tão chato sem ela. Enquanto isso, Honoka adormece após usar tanta magia, e Ayako leva de volta para casa. Por outro lado, Kazane está investigando uma antiga sala explosiva e um túnel subterrâneo, e é abordada por Rinon, que lhe diz que Toko contou sobre sua localização. Ela pergunta o que Kazane estava fazendo lá, e Rinon diz que uma bruxa que se autodenomina Mensageira da Torre veio até eles e disse para entregar uma mensagem a ela, dizendo que tomou todos na cidade como reféns. Uma semana depois, Ayaka e Honoka vão para a escola fazer o exame enquanto Kazane ainda está fora e se encontra com a pessoa mensageira da torre. Acontece que é uma feiticeira chamada Weekend. Kazane diz que sabe sobre a bomba e que ela está lá para negociar a guarda de Honoka. Weekend olha para ela e diz que, embora ela esteja certa sobre querer Honoka e seus poderes, ela não está lá para negociar. Ela então começa a explicar que normalmente se uma bruxa fosse atacar outra bruxa, seria uma batalha direta, mas se elas tentarem atacar um civil normal, não serão capazes de matá-lo. Isso se deve à barreira protetora em grande escala que Kazane lançou sobre todos na cidade. Toda vez que alguém se machuca, parte da magia de Kazane é usada e eles são protegidos de danos. Normalmente seria impossível para um humano realizar tal feito, mas devido ao seu enorme reservatório de mana e alta taxa de reposição, ela consegue lançar e manter essa barreira sobre a cidade para sempre. Depois disso, ela diz o que acontecerá se todos na cidade explodirem ao mesmo tempo, e ela tem certeza de que proteger tantas pessoas de uma vez certamente esgotará até mesmo sua reserva de mana, e quando ela estiver fora do jogo, poderá capturar Honoka com calma. Com isso, ela detona as muitas bombas rúnicas antigas que colocou por toda a cidade de uma vez. E como ela disse, a cidade inteira se transforma em ruínas, mas ninguém é ferido, exceto Kazane, que está fora de combate com toda a sua mana esgotada. Ela revela que estava por trás de atrair Medusa e Chronoir também, e seu plano era fazer Kazane sair de cena sozinha. Ela então faz com que seus companheiros a levem e a trancam em uma cela, e diz que levaria pelo menos uma semana para recuperar toda a sua mana, o que é tempo suficiente para brincar com seus alunos. Enquanto isso, de volta à escola, Ayaka percebe as explosões e agarra Honoka e corre para a oficina subterrânea das bruxas. Lá embaixo, eles veem Kasumi que corre para seu irmão e o abraça, e eles são recebidos por Toko, Rinon e algumas outras bruxas encarregadas da proteção da escola, incluindo a líder delas, Natsumi, e uma garota gato chamada Etori. Honoka pergunta a eles o que estava acontecendo e eles dizem que irão atualizá-los sobre isso. Mas então Natsumi pega uma arma e usa estilo americano, balas de dormir, e coloca Ayaka para dormir disparando em Honoka. Kazumi tenta defendê-los, mas Rinon a derruba com um único golpe, e então diz a Honoka que precisam selá-lo até saberem onde Kazane está e o que o inimigo quer. Ele decide entender a situação desta vez e o segue para uma cela subterrânea junto com Ayaka. Lá dentro, ele nota que o teto é muito alto, mas aberto para deixar entrar um pouco de ar fresco. Ele tenta voar até lá usando sua vassoura, mas não consegue usar sua magia por algum motivo. Nesse momento, Ayaka também acorda e diz que foi descuidada, e tudo isso deve significar que sua mãe foi derrotada. Nesse instante, Etori se aproxima do teto e cai do telhado aberto e projeta um holograma mostrando o Weekend, que diz que finalmente o encontrou e que estará a caminho para pegar seu novo animal de estimação, Honoka. Depois de olhar para o rosto dela, Ayaka destrói o brinquedo, causando uma explosão que quebra a parede atrás deles. Ela diz que irão escapar e derrotá-la, e que por enquanto não podem usar magia por causa da cidade estar em ruínas. Depois disso, eles sobem uma escadaria de 2 horas até uma montanha fora da cidade. Ao sair do túnel, são recebidos por um cenário terrível de toda a cidade destruída e em chamas. Ao ver isso, ele perde a cabeça e começa a entrar em pânico, culpando-se por toda essa destruição. Ele diz que sua mãe e todos estavam em casa, e agora estão todos mortos porque o inimigo queria capturá-lo. Enquanto isso, Ayaka permanece imperturbável e diz a ele para aceitar a responsabilidade e que ninguém está morto. Ela começa a explicar que é um costume antigo que, quando uma oficina é estabelecida, o chefe da oficina forma um contrato com o coração da cidade. Ao fazer isso, uma barreira forte é lançada sobre todos os não-bruxos. E quando uma situação acontece em que pessoas normais se machucariam, a cidade utiliza a magia do contratante e os protege.
Em essência, a cidade utiliza a magia das bruxas do ateliê para se reparar de qualquer dano causado pela magia. E como a cidade está em ruínas agora e o contratante está desaparecido, nenhuma bruxa do ateliê seria capaz de usar qualquer magia até que um novo contrato seja formado. É por isso que, para o seu primeiro objetivo, eles irão ao centro da cidade e o tornarão um novo contratante, para que as bruxas do ateliê possam revidar. Por outro lado, Natsumi e os outros avaliam a situação e juntam todas as informações. Todos os civis foram evacuados e colocados para dormir em um local seguro enquanto a diretora está nas mãos do inimigo. Nenhuma bruxa de oficina é capaz de usar magia porque a cidade está em ruínas, e levará pelo menos mais alguns dias até que qualquer ajuda chegue da sede. Além disso, muitas bruxas de oficina também estão desaparecidas após as explosões. Nesse momento, uma das bruxas de oficina desaparecidas corre para dentro e se revela estar com bombas relógio presas a ela. Ela diz que o Weekend capturou um bando deles e está usando-os como negociação para fazê-los entregar Honoka, e eles têm meia hora para cumprir suas exigências, ou então todos irão pelos ares. Enquanto isso, Kazumi se une a Tampopo e sua turma, e eles vigiam o Weekend que está nos terrenos da escola com um monte de bruxas da oficina amarradas com bombas relógio ao redor dela. Tampopo pergunta a Kazumi o que ela quer que façam, e ela diz que no momento elas são as únicas bruxas que podem usar magia, e ela garantirá que mereçam ficar na casa dela. De volta ao túnel para o coração da cidade, Ayaka e Honoka continuam andando para frente e são abordadas por uma das companheiras de Weekend chamada Gibraltar. Ela usa sua magia para formar um golem de pedra e então os esmaga no chão com seus braços de pedra maciços. Ela agarra Ayaka e se prepara para dar o golpe final, mas Ayaka salta e simplesmente a chuta no rosto. Gibraltar acha que um chute normal não pode quebrar sua armadura de pedra, mas acontece que Ayaka é forte independentemente de sua magia, e sua mãe a fez treinar artes marciais também. Ela destrói completamente Gibraltar e sua burrice, e elas continuam andando para frente. De volta na oficina subterrânea, Natsumi tenta desarmar as bombas manualmente, mas então restam apenas 18 minutos, e eles decidem enfrentar o Weekend de frente. Ao mesmo tempo, Crownoir acorda em seu quarto e encontra a cidade inteira queimada até virar cinzas. Ela pergunta ao parceiro sobre tudo isso, e ele explica que é obra da bruxa chamada Weekend, que forneceu a informação sobre Honoka. Ela diz que isso significa que derrotou Kazane e que não deixaria alguém forte o suficiente para derrotá-la e escapar assim, sem uma luta. Enquanto isso, Natsumi e os outros se aproximam de Weekend e dizem para ela desistir, mas ela responde que em menos de 12 minutos todos morrerão de qualquer forma, então deveriam entregar Honoka se quiserem viver um pouco mais. Ela diz que é na verdade bastante fraca, mas mesmo que a derrotem, eles não serão capazes de parar as bombas. Ouvindo isso, Kazumi se pergunta se ela é apenas uma negociadora, e o verdadeiro responsável pelas bombas é outra pessoa. Com essa ideia, ela desce correndo para dentro do prédio para encontrar seu parceiro que estaria controlando as bombas. Por outro lado, Honoka vai até o coração da cidade e segue as instruções de Ayaka para formar um contrato com a cidade. Apenas restam alguns minutos antes das bombas explodirem, e Rinon e os outros começam a correr em direção ao Weekend com seus punhos, e naquele momento, eles sentem sua magia voltar quando Honoka forma com sucesso um contrato, e imediatamente desarmam todas as bombas e colocam o Weekend no chão. Depois disso, eles a capturam e a levam para uma cela de selamento mágico, mas ela usa granadas manuais físicas enquanto está dentro do seu selo, e quebra-o, derrubando todos com a explosão. Ela se protege com uma armadura de ferro que está usando por baixo das roupas, e então se encontra com sua companheira e detona as bombas restantes, derruba muitas bruxas do workshop e chama Honoka para vir salvá-las, se puder. Graças ao seu contrato, ele consegue ouvir a voz dela e ver todos se machucando, e decide usar seus poderes para lutar contra ela, mas Ayaka o derruba com uma cabeçada, e diz que cuidará disso sozinha. Por outro lado, Kazumi e os outros encontram o companheiro de Weekend e começam a lutar contra ele, enquanto Crownoir captura Gibraltar e a faz revelar o plano de Weekend e seu paradeiro. Depois de nocautear Honoka, Ayaka o leva para a enfermaria da escola e o deixa descansar em uma cama. Honoka tem um sonho sobre algumas memórias do passado de suas mães, mas antes que ele possa descobrir algo importante, o sensei de Kyoshiro chega em seu sonho e o puxa para fora dele para sua vida em outra dimensão antes. Ele lhe diz que este é um reino especial onde as memórias de todos na cidade se encontram. Como o novo contratado da cidade, em vez de ter seus próprios sonhos, ele veio aqui. Depois disso, ele o leva por um elevador e explica que em tempos de crise é aqui que eles evacuam todos os civis não bruxos da cidade e todos são armazenados como estrelas no céu deste reino. Assim que a cidade for restaurada ao normal, eles os liberarão após apagar e editar suas memórias para que não se lembrem de nada sobre este incidente. Honoka pergunta sobre a questão do apagamento de memória e ele revela que, como membro da família Mikage, seu trabalho é apagar e editar as memórias de todos nesta cidade para que possam manter sua existência em segredo. Enquanto isso, Kazumi está lutando contra o parceiro de Weekend que possui a magia de cópia-cópia, que lhe permite copiar a magia dos adversários. Com isso, a batalha dele se torna outro episódio de Attack on Titan, com o urso rosa titã de Kazumi contra o urso preto titã deles.
Eles têm um duelo intenso e esmagam a cabeça um do outro como monstros loucos, mas parece que Kazumi tem a vantagem. Depois disso, ambos se levantam novamente e continuam lutando, destruindo uma parte do prédio da escola com Tampopo e os outros dentro. Kazumi usa seu urso para salvar um deles, mas isso dá ao inimigo a chance de derrubá-la, e parece que eles vão ganhar, mas então Medusa chega em seu corpo humano atraente e transforma o inimigo em pedra. Depois disso, ela agarra seus alunos e diz que terá que puni-los por não conseguirem terminar um oponente tão fraco e então foge com eles enquanto são perseguidos pelas bruxas de Rothenburg. De volta ao consultório da enfermeira, a Tori entra e pergunta a Ayaka sobre o estado de Honoka. Ela diz que ele está com febre alta, e que é porque ela o forçou a usar sua magia para formar o contrato com a cidade. A Tori diz a ela que completou sua missão como solicitado, e dá informações sobre Cronoar caçando bruxas da torre na cidade, e depois diz a ela que não é seu trabalho se preocupar com Honoka. Ayaka agradece e pede para ela ficar ao lado de Honoka enquanto ela sai para derrotar o Weekend e acabar com toda essa loucura. Em seguida, pede sua espada e voa para a igreja onde o Weekend está esperando por ela. Depois disso, ela imediatamente avança e tenta atacá-la, mas é repelida por uma explosão no ar. Ela explica que, ao contrário dela e de Kazane, não possui um truque absurdo ou habilidades poderosas em seu arsenal. É por isso que levou anos para preparar todas as bombas e colocá-las por toda a cidade, de modo que pudesse enfrentá-los em qualquer lugar e a qualquer momento. E que o lugar inteiro estava cheio de bombas e ela não tinha chance contra ela. Depois disso, elas continuam lutando e o Weekend explode o teto, fazendo-o cair sobre Ayaka. Ayaka se machuca, mas sai disso mesmo assim com sua magia de fogo ativada. Elas continuam lutando e Ayaka consegue derrotá-la por pouco em combate corpo a corpo, mas então é lançada de volta à porta por uma explosão, e o Weekend revela um monte de bonecos de mana enormes e os usa para atacá-la. De volta à escola, Honoka e Kyoshiro são atacados por um dos companheiros de Weekend, e Kyoshiro usa sua magia para enviar Honoka de volta ao mundo real. Honoka acorda e fala com a Tori sobre Ayaka, mas ela o coloca de volta na cama devido à sua febre alta. Nesse momento, ela recebe uma ligação de Kyoshiro, e ele diz que o Weekend plantou uma grande bomba relógio dentro deste reino e eles devem derrotá-la para desarmá-la. Caso contrário, todos que foram evacuados para cá morrerão. A Tori decide ajudar Honoka e o leva para onde Ayaka está, e eles chegam a tempo de ver Ayaka deitada no chão, derrotada. Honoka a pega nos braços e diz a ela que há uma bomba que vai matar todos, e eles devem derrotar o Weekend, e diz a ela para usar seus poderes. Ayaka faz exatamente isso, e literalmente esfrega o chão com a cara de Weekend. Ela pergunta pelo interruptor da bomba, mas o Weekend diz que já é tarde demais, e ativa a bomba. Com todos morrendo na sua frente, Honoka se levanta e tenta usar os poderes de Evermillion mais uma vez. Ayaka tenta detê-lo, mas ele se sente tonto e cai no chão inconsciente. Em seu sonho, dessa vez ele encontra Evermillion, e ela lhe diz que ele já voltou, mesmo quando ela lhe disse para não se meter em situações em que tem que depender de seus poderes. Ela diz que sabe por que ele está aqui e que ele quer restaurar todas as vidas e edifícios que foram perdidos durante este período. Ela então diz que tudo está bem e é possível, mas um desejo tão grande precisará de uma compensação comparável para ser realizado. Ele pergunta o que pode oferecer em troca e ela diz sua vida, mas então lembra-lhe que, se ela tirar sua vida, por contrato, Ayaka também morrerá. Ele pensa nisso por um minuto, mas então diz que não há outra escolha. Ele faz um contrato com ela e concorda em oferecer sua vida em troca de trazer todos de volta e usa seu poder ao máximo. Exatamente assim, vemos tudo voltando ao normal com toda a cidade sendo restaurada e todos voltando ao normal como se as bombas nunca tivessem explodido. Ayaka o abraça e ele pede desculpas por sacrificar sua vida e, por contrato, a dela também para que isso aconteça, e ela diz que não vai deixá-lo morrer assim. Ela se levanta, chama o nome de Evermillion e diz que oferecerá sua vida em vez disso. De repente, sua forma mágica desaparece e ela cai no chão inconsciente enquanto Honoka continua a viver. Mas, antes mesmo que ele possa lamentar sua perda, ele é esfaqueado pelas costas por Weekend, que foi restaurada também graças ao desejo dele anteriormente. Ela diz a ele que ele arruinou o plano dela, e que agora ela só tem uma faca restante. Ele não precisará chorar por ela, porque pode ir encontrá-la na vida após a morte agora mesmo. Honoka se levanta e puxa a faca para fora dele. Depois disso, ele a empurra de volta ao chão como todos aqueles ativistas dos direitos iguais, e depois se coloca em cima dela com a faca e a enfia no chão ao lado da cabeça dela e diz que ele terminou de desvalorizar vidas e que não importa quantas vezes ela use seus esquemas malignos para tornar a vida dele miserável. Ele sempre a derrotará e acabará com seus planos. Depois desse discurso heróico, ele cai em cima dela devido ao seu ferimento, e ela decide deixá-lo viver e diz ao seu companheiro para curá-lo, dizendo que ainda restam alguns dias antes que uma semana termine, e Kazane volte. Depois disso, eles saem para ir ao esconderijo, mas são surpreendidos por Cronoar e seu garoto crocodilo, que a levam para um passeio. Enquanto todos estão de volta e felizes, Honoka chora sobre o corpo morto de Ayaka. A Tori entra e recebe uma ligação de Kyoshiro, que diz que está tudo bem agora e que eles completaram a missão com sucesso. Mas Honoka está triste demais para se importar com tudo isso e conta tudo o que aconteceu com ele.
Depois de ouvir a história dele, Kyoshiro diz que algo parece estranho nisso, e o fato é que normalmente apenas os contratantes podem cumprir as exigências do contrato e mais ninguém, o que significa que Ayaka não deveria ser capaz de dar sua vida em troca da dele assim. Honoka percebe que algo está estranho com o corpo dela também, porque, mesmo que ela não esteja respirando, o corpo ainda está quente. Ele diz que gostaria de tentar algo e que talvez consigam trazer Ayaka de volta. Ele diz a Tori para criar um círculo mágico especial e colocar a Ayaka dentro dele. Ele diz que talvez a Ayaka esteja nesse estado porque quebrou o contrato à força, e para trazê-la de volta ele terá que formar um contrato com ela novamente. Ele pede para cortar um pouco a mão e derramar um pouco de sangue no peito dela, e depois beijá-la. Ouvindo isso, Honoka faz exatamente isso, e surpreendentemente a parte mais difícil é beijar e não cortar a mão. Ele tenta ao máximo ir para os lábios dela, mas acaba desistindo e beija sua testa. Demora um pouco, mas Ayaka realmente volta à vida e começa a respirar novamente. Depois disso, Honoka volta ao seu mundo dos sonhos para falar com Evermillion ao lado de Kyoshiro e pergunta a ela sobre o que aconteceu. Ela conta a ele sobre o contrato que fez com Ayaka quando eram crianças, e segundo isso, se ele morresse ou pedisse ajuda, ela liberaria o contrato entre eles e permitiria que ele utilizasse seu próprio poder que ele usa para mantê-la viva. Aparentemente, Honoka restaurou tudo sozinho, e uma vez que Ayaka rompeu o contrato deles, ela não precisaria dar a ele nenhum de seus poderes, então o acordo deles foi cancelado. Enquanto isso, Chronoair desafia Weekend para um duelo 1 contra 1 e acaba destruindo-a completamente, como um personagem secundário que enfrenta o protagonista no arco do torneio. Ela se sente decepcionada com ela e diz que passou por muitos problemas para encontrar uma adversária forte e ela acabou sendo tão fraca. Ela diz que talvez compensaria isso torturando-a, mas então Kazane chega ao local e diz que neste incidente ela quer a custódia da vilã e não pode deixar Chronoair ficar com ela. Weekend pergunta como ela está lá, já que deveria demorar pelo menos mais 5 dias para recuperar sua mana, mas Chronoair diz que seus cálculos estavam errados e levou apenas 20 horas para Kazane recuperar toda a sua magia. Ela então pergunta por que não saiu antes e Kazane diz que queria que as crianças se divertissem, então decidiu não interferir desta vez e agora estava lá para limpar a bagunça que fizeram. Com isso, ela se vira para Chronoair e Weekend observa enquanto elas brigam pelos direitos de torturá-la. Elas se enfrentam e, se ninguém percebeu até agora, provavelmente são as pessoas mais fortes do programa até agora. A batalha delas dura apenas alguns minutos, onde ambas trocam golpes intensos, mas, como de costume, Kazane sai vitoriosa. Na manhã seguinte, Honoka acorda na sua cama no seu quarto e Ayaka o cumprimenta com bom dia e diz para ele se preparar para a escola. No caminho, Honoka pergunta a ela se está bem e ela diz que levará algum tempo para seus poderes mágicos se recuperarem, mas que está bem mesmo sem eles. Depois disso, são emboscados pela equipe Tampopo Rocket e decidem fazer seu truque habitual de capturar Honoka, mas Ayaka mostra a eles que ainda é a personagem principal deste mundo, mesmo sem magia, agarrando Tampopo e Maya pela cabeça e quase esmagando-as com sua força. Eles pedem desculpas a ela pelo comportamento rude e tudo volta ao normal. E assim, a primeira temporada de Witchcraft Works chega ao fim. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.